Olá a todos, o meu nome é Raul Ribadave, estamos na Direct Wine, no Clube Direct Wine, no Porto, em Portugal. E hoje vamos-vos falar de vinhos rosés. Este é o Tasting Pack de maio. Mas afinal, como são feitos os rosés? Os rosés são feitos com uvas tintas. Não existem uvas rosés. As uvas têm na sua película toda a matéria corante. Por isso, com as uvas tintas, o rosé é feito com mais ou menos contacto do mosto com a pele. E isso vai dar a coloração do rosé. Vocês veem aqui os vários rosés que vão provar neste Tasting Pack. E todos eles têm a cor diferente. Isto significa que o contacto com a pele, com a película, foi mais ou menos tempo. Como é que nós fazemos isto? A primeira maneira é chamada prensagem direta. São os três primeiros vinhos, o Atlantis, o Château Camparnot Prestige e o Château Camparnot Noblesse, são feitos de prensagem direta. As uvas são postas numa prensa, prensadas imediatamente, as uvas tintas são postas numa prensa, prensadas imediatamente, e o sumo que sai teve um contacto muito pequeno com a pele e por isso sai uma cor rosada pálida. Esse é o método de prensagem direta. No último vinho, no Tavel, é usado o método de maceração pelicular. Ou seja, não é uma maceração pelicular muito extensa, como é feito nos vinhos tintos, mas sim algum tempo de maceração que vai dar uma cor mais intensa. Fala-se muitas vezes em fazer rosé pelo método de sangria, ou seja, no fundo o vinho começa a fermentar, existe um contacto pelicular e, portanto, o mosto começa a ganhar cor e, nesse momento, abre-se a cuba e faz-se uma sangria desse primeiro vinho que tem uma cor rosé intensa e mais carregada. Este é o método usado no Tavel. Não é que eles usem só este método no Tavel, também usam prensagem direta, mas depois misturam os dois. E estas são as maneiras de se fazer rosé. Então vocês já devem ter o vosso individual, as garrafinhas para provar e esta é a ordem de serviço. No número 1, o Atlantis Rosé, um vinho da Ilha da Madeira, feito com a casta tinta negra. No número 2 é o Château Camparnot Prestige Rosé, um vinho feito de multicastas na zona da Provence, no sul de França, colado ao Mediterrâneo. O Château Camparnot Noblesse é o número 3, é também um vinho feito de multicastas da zona da Provence, mas aqui estamos perante um vinho de maior qualidade dentro da Provence, um topo de gama. E no quarto, o vinho é um vinho de Tavel, a única região que eu, assim de repente, me lembro que só faça e seja exclusiva para rosés. Feito no sul de França também, mas neste caso na zona do Ródano e, portanto, já depois das montanhas da Provence e já, portanto, um pouco mais para dentro do país. Um clima já mais potente, mais quente. Mas vamos falar de cada um deles. Então, no caso do Atlantis Rosé, este vinho está aqui porque neste Tasting Pack a nossa ideia é mostrar, os vinhos da Provence, porque foram aqueles vinhos que deram origem a todo este movimento dos rosés no mundo, e a seguir mostrar dois vinhos diferentes. O Atlantis, que é um vinho que mostra muito o lugar de onde vem, os solos vulcânicos da Madeira, e, por último, o número 4, o Tavel, que é uma região exclusiva de vinhos rosés, tal como eu referi, e que é feito com um método de sangria, onde também usam prensagem direta, mas sim, sobretudo, com maceração pelicular. Um rosé feito à medida, um rosé feito mais como tinto do que como rosé. Então vamos ver a diferença entre cada um destes três estilos. Portanto, no caso do Atlantis Rosé, estamos a falar de um vinho feito nos solos vulcânicos da Madeira com uma casta que é tinta negra, uma casta muito produtiva. Não produz muito açúcar e, por isso mesmo, quando olhamos para a garrafa e vemos que tem 10,5% de álcool. É um vinho extraordinário, alegremente entusiasmante, dado ser muito fácil de beber. Tem uma acidez vibrante por causa dos solos vulcânicos, o que lhe permite ter uma combinação quase infinita de harmonizações.
O facto de ter também 7,5 gramas de açúcar por litro significa que tem uma ligeira doçura residual que não se nota por causa da vibrância que este vinho tem, mas que é muito bom para harmonizar com cozinha asiática ligeiramente picante. Atlantis Rosé 2019. Os dois vinhos que se seguem é o Château Camparnot Prestige Rosé e o Château Camparnot Noblesse, também do ano de 2019, tal como o Atlantis. Porquê que estes vinhos estão aqui? Por um lado, o Prestige porque mostra um arquétipo, um verdadeiro Provence Rosé. Um vinho que tem 12,5% de álcool. E aqui é muito importante, porque os melhores Provence têm sempre entre 12,5% e 13%. Nunca mais do que isto. A partir deste momento, aliás, a partir já com 13% já começam a ser agressivos na boca. Os 12,5% é o ideal. São vinhos muito vibrantes, muito ligeiros, alguns deles mais aromáticos, outros menos aromáticos, mas a grande generalidade nem tem grande aroma. O Camparnot é ligeiramente aromático floral branco porque a região autoriza 10% de uvas brancas no lote. E neste caso tem a uva Rolle, que é o vermentino italiano. O Château Camparnot Prestige Rosé é um vinho que o Château Camparnot, que é uma marca que a Direct Wine representa, que faz em maior quantidade, mas depois, quando passamos para o Noblesse, aqui já é diferente, porque aqui estamos a falar de um vinho feito de vinhas muito velhas, sempre com mais de 40 anos, e isto faz toda a diferença. No clima da Provence, às vezes há anos de seca, e se as vinhas não estiverem bem estabelecidas, temos desidratação dos bagos. Neste caso, as vinhas estabelecidas, as vinhas velhas, estão mais estabelecidas, raízes mais compridas, conseguem absorver a água que precisam e não deixam desidratar os bagos. Por isso, não há concentração de açúcar e também não há sobrematuração. Então, este vinho acaba por ser um vinho com mais elegância do que o Prestige. Apesar de vocês, quando provarem, provavelmente não vão notar muito, mas vão notar que ele é um vinho mais extenso e um pouco mais, talvez, com algumas nuances. A verdade é que na Provence a questão da qualidade não é só na questão aromática ou na questão do vinho. Também há um problema que é o problema da raridade. E neste caso do Noblesse estamos a falar apenas de algumas centenas de garrafas por ano, porque estas vinhas não dão mais. Passamos, entretanto, para o Tavel Rosé. E, no caso do Tavel, isto é completamente diferente de todos os outros. Como é um vinho feito com maceração pelicular, a cor é muito mais intensa. Mas, além disso, este vinho tem a particularidade de ser do ano 2016. Ou seja, tem 5 anos de idade. E vocês dizem, um rosé com idade? Na verdade, a grande parte dos rosés é feito para ser consumido jovem. Mas, no caso do Tavel, não é assim. Um Tavel pode ser consumido jovem, mas é muito melhor depois de ter evolução. E este vinho está numa fase ótima de consumo, mas vai durar ainda mais. É um vinho que pode ser tratado à mesa quase como um tinto, mas com a vantagem de ser um pouco mais fresco e de poder ser servido completamente frio, vindo diretamente do frigorífico. É um bom vinho para estofados, por exemplo, ou, vai-se prender, feijoada à brasileira. Portanto, o Tavel é nitidamente a grande diferença de rosé, destes 4 rosés do Tasting Pack. Lembro uma coisa também importante, no caso do Château Camparnot, tanto o Prestige como o Noblesse, é o facto de eles usarem uma tecnologia de separação de bagos, ou seja, de seleção de bagos, que se chama trioptique, muito usado em Bordeaux, que é uma máquina que visualmente vê quais são os bagos que interessam ir para o lote. E neste caso, separa, por exemplo, tudo que é bagos com sobrematuração, ou que tenham alguma coisa de errado, como, por exemplo, podem ter um bago podre ou um bago mais verde, tira fora. Isto faz toda a diferença quando vamos provar os vinhos. Vocês vão adorar estes vinhos. Aliás, vocês vão adorar os 4 vinhos que aqui estão. Lembro ainda que, no caso do Prestige Rosé, do Camparnot Prestige Rosé, existe em formato Magnum, que é uma garrafa muito elegante e que serve para, como um amigo meu dizia, para um casal onde a mulher não bebe, ou ao contrário, também pode servir. Muito obrigado. Estamos na Direct Wine. Este é o Tasting Pack de março.